Olá, eu sou Leonardo Meloni e sejam bem-vindos ao Escopoverso. A proposta desse quadro é refinar algum assunto que se destacou no Escopocast e você que já ouviu o nosso último episódio sabe que o tema principal foi a qualidade do código. E a nossa conversa de hoje será sobre a base da programação pode impactar a qualidade do meu código? E para esse complemento, convidei novamente o Rafael Machado, que é engenheiro de software iOS na Luiza Labs, e o Felipe Miosso, que é desenvolvedor de software na CIT. Então, confere aí como foi esse nosso bate-papo. Bom, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Olá, pessoal. Muito bom estar de volta aqui. Muito obrigado, Léo. Valeu pelo convite. Vamos que vamos. Bom, pessoal, para esse episódio, eu queria falar um pouco sobre como ter uma boa base, na programação pode impactar na qualidade do código. E para começar a falar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre a diferença entre codificar e programar. Então, muitas pessoas acabam considerando que programar e codificar é a mesma coisa, enquanto, na verdade, o programar mesmo, de fato, é você pensar ali no que foi solicitado, no problema, buscar a solução, planejar, muitas vezes pensar ali no algoritmo. Já a codificação, por sua vez, é o fazer, é o ato de você pegar e realmente começar a escrever. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como que vocês pensam em relação a isso, se vocês enxergam que hoje as pessoas estão mais executando e pensando menos, ou não, vocês acabam vendo que está num nível ok, os programadores que estão surgindo aí, os programadores com quem vocês estão trabalhando, acabam dando boas soluções, acabam realmente pensando no problema e depois executando, enfim. Pode começar, Raka. Cara, eu vejo que, sem dúvida, as pessoas mais executam do que pensam. Eu não sei quais são os efeitos diretos disso, eu tenho algumas suspeitas, Eu acho que hoje em dia, absolutamente qualquer pessoa pode conseguir codificar alguma coisa, sair fazendo software. Tem também programas de bootcamp, tem faculdades que não são de ciência da computação especificamente, mas que a pessoa consegue aprender alguma linguagem de programação. Por um lado, isso é bom, porque a coisa fica não fica muito restrita a poucos, Qualquer pessoa é simplesmente ali aprender, e não é difícil, você dominar uma linguagem, você aprender uma linguagem, dominar é outra conversa, mas você aprender. Mas o que eu noto é que, de alguma maneira, o conhecimento um pouco mais formal faz diferença ali, é meio que um divisor de águas, O que eu quero dizer com isso? Poxa, às vezes a pessoa não sabe muito bem escolher as estruturas de dados com que ela vai trabalhar, de repente a pessoa precisa de alguma coisa que garanta a ordenação ali, algum tipo de container que garanta a ordenação. Ela vai, usa um dicionário, por exemplo, e aí, roda 2, 3 vezes, o código funciona, mas, poxa, um dicionário, um hashmap não faz parte do contrato dessa estrutura de dados que você vai ter ordenação na hora de você adicionar, chave e valor. Isso é um dos problemas, essa escolha. Outra coisa também é, por exemplo, o tempo, performance de algoritmo, Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa ali que é ODN, que vai crescer linearmente, mas poderia ser desenvolvido de uma outra maneira, ou algum que é muito mais comum, vários for aninhado, então aí fica quadrático, mas a pessoa conseguiria resolver de uma forma mais performática, usando algum algoritmo já estabelecido, Assim, não estou dizendo que todo mundo precisa saber exatamente tudo, mas que a pessoa pelo menos tenha ouvido falar isso, quando ela está escrevendo o código ali, quando ela está pensando na solução, ela pode muito bem se apoiar nisso e fazer algumas coisas que não é otimização prematura, mas é otimização preventiva, digamos. Porque se você já conhece alguma coisa, você sabe que aquilo funciona, então você vai lá e usa, sabe? E tem algoritmos aí que já são estudados já há muito tempo, e é muito interessante as pessoas conhecerem, porque é mais uma ferramentinha ali para a caixinha de ferramentas dela, sabe? Então a pessoa vai crescendo, eu acho que nessa linha. E quem tem o conhecimento formal já viu essas coisas de primeira mão e tá um pouco melhor preparado, digamos assim. Uma pessoa que consegue fazer as coisas, mas que se apoia muito no Stack Overflow, copiando e colando código, tá perdendo a oportunidade de repente entender os porquês, entender um pouco mais sobre estruturas de dados, algoritmos, esse tipo de coisa que, no fim do dia, é o que a pessoa tá fazendo, Tá escrevendo algoritmos e criando estruturas de dados, Então, ter um conhecimento um pouquinho mais formal sobre isso, eu acho que não faz mal para ninguém ter.
Vai muito da pessoa, por que pareça, vai muito da empresa também. Eu já vi vagas assim onde é escrito isso. Se você gosta de codificar, se você não gosta de trabalhar com requisitos, aqui é o seu lugar. Então, assim, a empresa tá falando que, mano, você vai chegar lá e vai simplesmente digitar código. Parece que funciona, né? Pro modelo de negócio da empresa lá, parece que funciona. Uma empresa bem grande. Pra mim, eu acho que é o que o Haka falou, né? Acho que você ter uma base, com certeza faz a diferença. Tanto a questão de performance, quanto a questão de qualidade, quanto a questão de você prever um efeito colateral no futuro e o você do futuro ter que ir lá e resolver depois o que você fez. São coisas que você pode evitar tendo um conhecimento prévio do que você vai fazer, né? Eu acho que isso também está relacionado ao momento que a pessoa vive, né? Eu já fiz muito isso. Eu já entrei lá no Stack Overflow, copiava código e era o que tinha. Tava ótimo para mim. Hoje eu tô num momento que eu não deixo de copiar com a Stack Overflow, mas assim, pelo perfil ou até mesmo pela posição que você tem dentro do projeto, você é cobrado mais, né? Então, simplesmente copiar código não adianta mais. Você vai ter que explicar o que está acontecendo ou por que aquilo aconteceu. Então, assim, de novo, né? Um pouco vai pelo perfil, mas também, conforme você vai tendo responsabilidades novas dentro do time, você vai ser cobrado mais por esse tipo de situação, né? Eu entendi que você resolveu o problema, mas por que deu o problema? O que isso faz? O que essa linha tá fazendo? Às vezes pode chegar até nesse nível. Sim, é aquela questão, né? Você copia o código, mas você tem ciência do que está acontecendo, diferente de que deu problema, porque eu copiei, eu só copiei, então isso já não cabe mais, né? Exatamente. E, de novo, né, acho que mais responsabilidade você tem dentro do time, mais você vai ter essa cobrança, né, até porque provavelmente você vai ter que explicar para outras pessoas, você tem que mostrar código, enfim, outras pessoas vão ter que começar a trabalhar junto contigo e se você não souber explicar, não vai fazer sentido muito você estar ali, né. Falando também da base de programação, né, que é o meio que a gente está falando assim, mas falando especificamente de conhecer um tipo de algoritmo ou conhecer um pouquinho melhor a linguagem, vai muito do momento que você está, né. Eu lembro há um tempo atrás, de novo, né, eu programo com C# já faz um tempo, então teve um momento assim que eu já sentia que eu estava confortável, comecei a estudar mais do framework MVC, comecei a estudar outras coisas, e eu tava me sentindo muito bem, assim, né, eu tava me sentindo que, na minha cabeça eu dominava e tudo mais. Até que teve um dia que eu tava com uma dúvida de time zone, eu entrei lá no Stack Overflow e fiz a pergunta, e aí teve um cara que me respondeu, Eric Lippert, e depois eu vi no perfil lá do cara, o cara é um engenheiro da Microsoft. O cara respondeu, acho que ele colocou até desenho, assim, pra explicar como é que funcionava e tal. Nossa, eu fiquei maravilhado, assim. Eu acho que foi o primeiro momento que eu vi que eu acho que eu tive de reflexão, assim, né? Putz, acho que eu não tô tão bem assim, né? Mas isso também acho que vai da vivência que você tem, né? De você... Às vezes você acha que você tem uma base, você não tem, né? Aí você acaba tendo que olhar pros outros. Tem outro cara também lá, o John Skeet, que eu acho que foi um cara que ele quebrou o algoritmo Stack Overflow, tanto ponto que ele tem, assim, os caras foram implementar alguma coisa lá e o usuário dele tava quebrando o algoritmo tava funcionando por causa dele. Então, quando você olha essas pessoas assim, você vê, aí você começa a colocar na balança, né? Você começa a olhar pra frente e ver quanto que você ainda precisa aprender, mesmo que você se considere uma pessoa que tem a base, né? E quanto que isso impacta, né? No dia a dia, das entregas que você faz, o seu passagem de conhecimento para as outras pessoas. Não, perfeito. Esse ponto que você mencionou de comparação, ela faz muito sentido e é até por isso que talvez, né, comparando hoje com o mercado, principalmente, né, a gente vê que no mínimo de base que a gente possa ter, o que está vindo são pessoas sem base nenhuma. Ali nesse caso, você comparou com uma pessoa que talvez tenha até demais, uma preocupação até demais com conhecimento, né, mas o que está vindo talvez não está se preocupando nada. Eu queria saber de vocês, hoje as tecnologias elas estão mudando e estão ficando cada vez mais abstraídas, né? Ou seja, você precisa cada vez menos saber por trás da cortina como é que funcionam as coisas. Vocês enxergam isso com bons olhos ou vocês acham ainda que essa questão de você, por mais que você use, porque você já tem ali um nível de conhecimento para poder utilizar,
algo abstraído. Ainda precisa buscar esse conhecimento por trás, porque uma hora ou outra você pode precisar, você pode ter que resolver algum problema que talvez o Stack Overflow não vai ter a solução, e talvez se você realmente soubesse um pouco mais profundamente ali por trás dos panos, né, você mesmo resolveria, ou estaria ali respondendo alguém do Stack Overflow. Seria o contrário, né? Ao invés de você estar perguntando, você estaria respondendo. Qual é a visão de vocês em relação a essas novas tecnologias que estão, querendo ou não, colocando ali um tapete em cima, né, de como funcionam as coisas? Cara, acho que preocupação com o código, na minha humilde opinião, todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria buscar saber mais do que tá fazendo, né? Até por esse motivo que eu dei a dica lá de você aprender novas tecnologias, aprender uma nova linguagem de programação. Isso é muito importante. Assim, eu tenho uma opinião um pouco controversa, assim, já conversei com algumas pessoas, mas eu acho que esse movimento de indústria que tá tendo de simplesmente colocar seu código lá num lugar e você apertar um botão e escalar máquinas para que o seu código funcione para um nível elevado de acesso, por exemplo, né? Isso é muito ruim. Não a cloud em si, né? Você ter essa oportunidade, mas o que eu sinto é que cada vez menos a preocupação com o código tem passado pela cabeça das pessoas, e a preocupação em aprender a escalar em máquinas, né? Você simplesmente chegar no ponto que você consegue, enfim, deixar autoconfigurável, ou sei lá, e clicar no botão e subir máquina, isso tem afetado muito. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Eu acho que antes de a gente chegar e pensar em como que essas tecnologias podem nos ajudar, eu acho que a gente tem que primeiro ver se a gente precisa. Acho que o exercício teria ser, cara, eu preciso escrever um ótimo código, um excelente código, para aí eu pensar em utilizar outras tecnologias que vão capacitar que minha solução, né, consiga sustentar mais acessos e esse tipo de coisa. Eu vou por essa linha, assim. Você, Raka, como que você enxerga essa questão das novas tecnologias? Está cada vez mais abstraindo também, deixando mais escondido, né? Você não precisa tanto entender, de fato, você precisa fazer, né? É o famoso, se a única ferramenta que eu tenho é o martelo, todo problema para mim é prego, né? Isso é bem comum. Mas é engraçado que, tanto que você falou da pessoa que de repente sabe lá, sei lá, um Django, um Laravel da vida e sabe só aquilo, mas não entende muito bem os paradigmas do PHP, por exemplo. Ou, como o Milson falou, poxa, eu achava que eu sabia muito, de repente fiz uma pergunta time zone e aquilo lá explodiu minha cabeça e eu vi que tem alguma coisa mais abaixo disso. No fim das contas, você vai ter dois perfis, né? Você vai ter, por exemplo, o cara que manja muito de escovar o bit e sabe muito bem como as coisas funcionam mais por baixo dos panos, assim. E esse cara vai criar ferramentas que esse outro perfil, que é mais amarrado em framework, vai usar e vai respeitar e vai codificar. Acho que a indústria precisa dos dois, mas independente de onde você tá, eu acho que todo mundo se beneficiaria muito bem, muito, né, de se estudassem, por exemplo, como que funciona o computador, como que as coisas funcionam ali, um pouco mais no baixo nível, nem que seja de uma maneira mais abstrata, mas você entender como o computador funciona, vai te dar muita base para você poder migrar e fazer aquilo que o Miosso falou, de você aprender novas linguagens, novos paradigmas, porque aí o desafio fica mais a sintaxe em si, porque você já sabe, é linguagem interpretada, é linguagem compilada, ela vai gerar bytecode, vai gerar machine code, vai ser interpretada, vai virar um assembly, papapá. Você tem uma ideia um pouco mais clara disso daí, já te dá uma visão muito mais ampla de tudo, e você começa a sair um pouco dos frameworks e ficar um pouco mais no nível mais abstrato, e a tecnologia fica muito mais divertida e fica menos intimidadora, assim, você não começa a olhar essa explosão de framework e ter medo de, nossa, preciso me atualizar, preciso aprender todos esses frameworks diferentes para me manter vivo no mercado, né? Vocês acreditam que a forma de pensar de um programador ela vem mudando? E o que eu quero dizer com isso? A questão, por exemplo, da base, ou até mesmo da lógica de programação, ou até mesmo de ter feito uma faculdade, ela acaba, não a própria faculdade, mas ela te prepara ali um pouco para pensar de forma um pouco diferente, porque ela vai te mostrar alguns problemas, talvez que o mercado não vai te mostrar, porque te mostra de forma diferente. Lógico que o mercado, às vezes, vai te ensinar muito mais, né? Você vai estar mais preparado, porém, o mercado não te dá a chance ali, às vezes, de ter a base. Então, a minha dúvida é justamente essa forma de pensar na resolução dos problemas. Vocês acham que isso vem mudando por conta dessa questão de estar muito execução mesmo? Então, vocês acabam enxergando isso no dia a dia? Ah, sem dúvida, né? Porque vai um pouco naquela coisa de você, de repente, ter que, assim, a pessoa não ter muita abertura para isso, ela gosta mais de ficar ali no operacional, né? De ficar escrevendo código e tal, não tem tanto interesse nisso, mas é uma boa executora. Eu acho que, às vezes, é o que a pessoa quer pra carreira dela, sei lá, a pessoa mais sênior, ou tech lead, ou gerente, alguma coisa assim, tem que ter a sensibilidade, a leitura fina de ver que essa pessoa é assim e tentar, de repente, passar mais coisas para ela, porque se isso é o que faz ela contente,
contente, no fim das contas, um programador feliz tende a fazer coisas com mais qualidade, né? A pessoa pega desafios que ela gosta, ela vai se sentir muito mais motivada para trabalhar. Mas independente disso, a pessoa vai chegar uma hora que ela vai ter um pouco de limitação no crescimento de carreira, né? Porque vai ser exigido dela mais coisas que são um pouco mais abstratas, que ela vai ter que ter um conhecimento, de repente, fora do dia a dia dela, e ela deveria estar desenvolvendo no dia a dia para poder crescer na carreira, mas ela não vai estar fazendo isso. Não é só você programar para fazer um bom código, um código bonito, mas sim para você se formar enquanto profissional, né? Senão volta muito naquilo que a gente falou anteriormente da pessoa que é o sênior da empresa, né? É sênior aqui, mas aí a outra empresa contrata, não consegue fazer uma leitura muito boa, de repente quando a pessoa chega lá, o nível do time é muito maior e tem pessoas que são júnior ou plenos que dão banho nessa pessoa. Acho que, como o Raga falou, acho que talvez mais do perfil da pessoa mesmo, né? Mas é bem invisível, assim. Tem bastante gente que... Acho que talvez não vai nem do perfil, às vezes vai do momento, né? Eu já tive momentos recentemente onde eu tinha que colocar meu fone aqui e destruir de programar, só programar. Na maioria dos outros momentos eu tenho que fazer mais coisas, bem mais coisas além disso, né? Mas assim, é bem claro. Você vê que tem pessoas que não têm interesse nenhum por... vamos entrar numa reunião aqui com o pessoal, com o cliente aqui, ver o que está acontecendo e tal. Tem gente que não gosta. E aí, como o Hack também falou, né? Eu acho que tem espaço, sim, para esse perfil, mas dificilmente você vai conseguir ter um crescimento, vai chegar em cargos maiores, enfim, dentro de mundão corporativo aí, né? Cada vez mais é exigido muito mais das pessoas, que elas tenham mais habilidades, que elas tenham mais conhecimento, não só técnico, né? Mas lidar com pessoas e saber conversar e saber pensar em problemas, como arquiteturar um código, enfim. Então, assim, se você quiser crescer, só codificar, dificilmente você vai conseguir. Sim, acaba sendo natural também, né? A pessoa que já tem esse interesse, aí eu já não sei também se é perfil ou se é uma questão mais de momento, igual você mencionou. Às vezes a pessoa só não chegou naquele momento ainda de, sei lá, não bateu a cabeça ainda a ponto de falar, putz, eu acho que eu preciso voltar aqui para aprender alguma coisa ali que eu não sei. Porque às vezes ela só não sabe que ela precisaria disso, né? Então acaba sendo um pouco natural. Igual o Raco mencionou, vai chegar num ponto que vai ficar limitado. Se essa pessoa quiser realmente um crescimento, visar alguma coisa, ela vai ter que se esforçar um pouco mais ou acabar tendo que voltar, dar uns passos para trás para poder ir para frente. Acaba sendo uma questão mais, talvez, até de uma mistura, né? É questão de momento, é questão também de perfil, é questão também de aonde a pessoa quer chegar, né, de fato. Então, tem muitas variáveis aí. Isso eu concordo 100%, e o que eu tô falando aqui é como que eu vejo o mundo, assim, né, como eu vejo as empresas, né, de tecnologia, as empresas que têm um setor de tecnologia. Elas vão querer pessoas que façam mais coisas, né, são generalistas. Mas, honestamente, eu acho que talvez já esteja gerando um problema, né? Apesar de entender como o mercado funciona, eu vejo cada vez menos, aí pode ser uma leitura muito errada que eu tô tendo, né? Mas cada vez menos a gente tá criando especialistas, né? E acho que é um papel fundamental, assim, você ter pessoas que sejam excelentes em fazer só uma coisa também é muito bom. Pensando na empresa, né? Cada vez menos eu vejo especialistas, assim, sabe? Pessoas que o cara domina completamente aquilo, mas ele só sabe fazer aquilo, mas ele faz com maestria. E, assim, esse papel eu vejo também como importante, mas, infelizmente, acaba que não tem muito espaço no mercado. Sim, faz sentido e inclusive, geralmente quando tinha essa pessoa, era às vezes até a pessoa mais velha da empresa, né? Então você acabava vendo que ela vai se perdendo mesmo. Acaba sendo hoje, as empresas estão fazendo cada vez mais coisa e acaba exigindo que as pessoas também façam mais coisas, né? Eu vejo que o Mills está dizendo também pode ser puxado para um lado que, assim, acho que a noção de especialista nas empresas mudou, porque eu acho que a gente está falando mais ou menos a mesma coisa no sentido de que o especialista, na minha visão, é um cara que não só domina muito aquilo ali, que ele é realmente especialista no assunto, mas que ele tem conhecimento suficiente, ele consegue navegar e conversar com outras áreas, digamos assim. Então, por exemplo, o cara é o desenvolvedor back-end, mas ele consegue entender que o que ele está fazendo vai ter um impacto lá no front, e ele tem essa visibilidade, ele consegue antecipar, ele consegue conversar de igual para igual com o pessoal, ele consegue definir bem os contratos, ele tem essa visibilidade das coisas. Ao invés de um cara que sabe, assim, todos os corner cases lá do .NET, faz as coisas meio que sem saber as outras áreas que vão ser impactadas com o que ele está fazendo. As empresas procuram como especialista um cara que é um pouco que a mescla dessas duas coisas, é um cara que manja muito do framework, tem uma vivência bastante grande, consegue resolver os problemas, se tiver bugs mais cabeludos, assim, vão passar para essa
pessoa. É uma pessoa que também vai ter que direcionar outros desenvolvedores para chegar no nível técnico dela, e é uma pessoa que é ponto-chave ali, é uma pessoa-chave, ponto de comunicação, ponto focal de outras áreas para quando eles precisam passar alguma coisa ou comunicar alguma coisa para essa parte da empresa ali, de tecnologia, alguma coisa assim. Para mim, o especialista, ele tem que ser muito bom naquilo que ele faz, mas também não é só colocar o fone ali, não falar com ninguém, não. Sim, envolve você ter outras características, né? Por exemplo, hoje você é um desenvolvedor back-end, você tem que ter um leque muito grande, né, de tecnologias embaixo aí, né, ou dentro do seu cinto de utilidades, né. E quanto mais você sobe, mais você tem que ser muito bom em muitas coisas. Então você acaba tendo, você não consegue focar em algo, né. Por exemplo, se hoje você é um cara muito bom em React, se você quiser crescer, muito provavelmente você vai ter que ter, além das soft skills, que eu acho que nesse caso faz muito sentido, né, porque você está trabalhando numa empresa, não está trabalhando sozinho, então você vai ter que se comunicar com outras pessoas, mas naturalmente você vai ter que começar a puxar mais coisas e aprender coisas fora do que ser especialista, assim, você acaba, de certa forma, sendo forçado a isso se você quiser crescer, né. Bom, pessoal, vou finalizar por aqui, então. Quase um debate aqui, né, em relação à parte da base. A gente foi misturando os assuntos aqui, foi para a base, foi para a parte de especialização, enfim. Mas foi um bate-papo bem legal. Quero agradecer novamente vocês terem participado aí, tomado um tempinho de vocês aí para compartilhar o conhecimento de vocês e um pouco da experiência. Muito obrigado novamente e até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Muito obrigado e quem sabe até uma próxima. Falou, pessoal. Obrigadão. Um abraço. Pessoal, lembrando que no scopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e Instagram.